O Triângulo das Bermudas. Só o nome já evoca imagens de desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos estranhos. É um lugar onde navios somem sem deixar vestígios. É onde aviões desaparecem no ar. Essa região misteriosa cativa nossa imaginação há décadas. Mas o que há nessa área que desperta tanto interesse? Seria simplesmente um caso de ocorrências naturais sendo exageradas? Ou há algo mais em jogo? Algo que desafia nossa compreensão atual do mundo natural? O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, é um lugar onde a agulha da bússola gira descontroladamente. É um lugar onde a lógica parece evaporar. É um lugar que continua a intrigar cientistas, pesquisadores e teóricos da conspiração. Junte-se a mim enquanto mergulhamos nas profundezas dessa região enigmática. Prepare-se para explorar os mistérios do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas não é um ponto fixo no mapa. Em vez disso, é uma área nebulosa e mal definida que se estende por uma vasta porção do Oceano Atlântico Norte. É vagamente definido como uma região no Oceano Atlântico Norte, onde muitos mistérios e lendas se entrelaçam. Seus limites geralmente são traçados de Miami, na Flórida, a San Juan, em Porto Rico, até as Bermudas. Esta área triangular tem sido o centro de inúmeras histórias de desaparecimentos inexplicáveis e eventos estranhos. Mas relatos de ocorrências estranhas se estendem além dessas fronteiras. As águas turbulentas e os céus tempestuosos do Triângulo das Bermudas têm sido palco de muitos incidentes misteriosos. Histórias de eventos incomuns nessa área datam de séculos atrás. Desde os primeiros exploradores, há registros de fenômenos inexplicáveis que desafiam a lógica e a razão. Cristóvão Colombo, em sua primeira viagem ao Novo Mundo, escreveu sobre leituras erráticas da bússola na região. Ele notou que os instrumentos de navegação se comportavam de maneira estranha, o que causou grande preocupação entre sua tripulação. Ele também descreveu ter visto uma luz estranha no céu. Esta luz misteriosa que parecia flutuar sobre o horizonte deixou Colombo e seus homens perplexos e apreensivos. O fascínio moderno pelo Triângulo das Bermudas começou em meados do século XX. Durante esse período, uma série de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões chamou a atenção do público e da mídia. Houve uma onda de desaparecimentos marítimos inexplicáveis. Navios inteiros desapareceram sem deixar vestígios, e aviões sumiram dos radares, alimentando ainda mais o mistério. Esses eventos capturaram a atenção do público. As manchetes dos jornais e as discussões em torno das mesas de jantar eram dominadas por teorias e especulações sobre o que poderia estar acontecendo naquela região enigmática. Eles alimentaram especulações sobre a verdadeira natureza da região. Alguns acreditavam que forças sobrenaturais estavam em jogo, enquanto outros procuravam explicações mais racionais e científicas. Ao longo dos anos, inúmeras teorias foram propostas para explicar os mistérios do Triângulo das Bermudas. Desde anomalias magnéticas até portais para outras dimensões, as hipóteses são tão variadas quanto intrigantes. Algumas são baseadas na ciência, enquanto outras se aventuram no reino do paranormal. Cientistas e entusiastas do paranormal continuam a debater e investigar na esperança de desvendar os segredos dessa área enigmática. Mas uma coisa é certa: o Triângulo das Bermudas continua a nos manter cativos em sua teia de intrigas. A cada novo relato, a lenda cresce e o mistério se aprofunda, garantindo que o Triângulo das Bermudas permaneça um dos enigmas mais fascinantes do nosso mundo. O Triângulo das Bermudas é palco de alguns dos mistérios marítimos mais conhecidos da história. Localizado no Oceano Atlântico, entre Miami, Porto Rico e Bermuda, essa área tem sido associada a uma série de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões ao longo dos anos. Essas histórias são frequentemente envoltas em especulação e intriga. Muitos acreditam que fenômenos sobrenaturais ou extraterrestres podem estar envolvidos, enquanto outros sugerem explicações mais científicas, como anomalias magnéticas ou condições meteorológicas extremas. Uma dessas histórias é o desaparecimento do voo 19. Este incidente é um dos mais famosos e frequentemente citados quando se fala sobre o Triângulo das Bermudas. Em dezembro de 1945, 5 bombardeiros torpedeiros da Marinha dos Issarawa
decolaram de Fort Lauderdale, na Flórida, em uma missão de treinamento de rotina. O que deveria ter sido um voo simples e direto, rapidamente se transformou em um pesadelo. Conhecido como Voo 19, o esquadrão deveria voar 250 quilômetros para o leste, depois 65 quilômetros para o norte e, finalmente, retornar à base. No entanto, algo deu terrivelmente errado. Logo após a decolagem, o líder do voo relatou que suas bússolas estavam com defeito. Sem a orientação adequada, os pilotos rapidamente se desorientaram. Conforme o tempo piorava, os aviões ficaram desorientados. A comunicação entre os pilotos e a base terrestre tornou-se cada vez mais confusa e desesperada. Apesar dos esforços frenéticos para recuperar a orientação, o voo 19 desapareceu sem deixar vestígios. Nenhum sinal de socorro foi recebido e os aviões nunca mais foram vistos. Uma enorme operação de busca e resgate foi lançada, mas nenhum destroço jamais foi encontrado. A Marinha dos Estados conduziu uma investigação exaustiva, mas não conseguiu determinar o que aconteceu com os aviões e seus tripulantes. O desaparecimento do voo 19 continua sendo um dos mistérios mais duradouros do Triângulo das Bermudas. Este incidente alimentou inúmeras teorias e especulações ao longo dos anos. Outro incidente desconcertante é o caso do SS Cyclops. Este navio de carga da Marinha dos Estados Unidos desapareceu sem deixar rastros, adicionando mais um capítulo sombrio à lenda do Triângulo das Bermudas. Este enorme cargueiro da Marinha desapareceu em março de 1918, enquanto transportava uma carga completa de minério de manganês. O navio era considerado um dos mais seguros e bem equipados de sua época. O navio estava a caminho de Barbados para Baltimore, e nenhum sinal de socorro foi recebido. A última comunicação do Cyclops indicava que tudo estava normal a bordo. O Cyclops, juntamente com sua tripulação de 306 homens, desapareceu sem deixar vestígios. Nenhum destroço, nenhum corpo, nada foi encontrado, apesar das extensas buscas. Para aumentar o mistério, os destroços do navio nunca foram encontrados. Este desaparecimento permanece um dos maiores mistérios marítimos da história. O desaparecimento do Cyclops continua sendo a maior perda de vidas na história da Marinha dos Estados Unidos, não diretamente relacionada ao combate. Até hoje, o que aconteceu com o SS Cyclops e sua tripulação permanece um enigma. Embora o Triângulo das Bermudas tenha sido associado por muito tempo ao paranormal, muitos cientistas acreditam que fenômenos naturais podem explicar os mistérios da região. A área, que se estende entre Miami, Porto Rico e Bermuda, tem sido palco de inúmeros desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões ao longo dos anos. No entanto, ao invés de atribuir esses eventos a forças sobrenaturais, os pesquisadores estão cada vez mais voltando sua atenção para explicações científicas. Uma dessas explicações é a presença de hidratos de metano. Esses compostos, que se formam em condições de alta pressão e baixa temperatura, são encontrados em grandes quantidades no fundo do mar. Quando esses hidratos se desestabilizam, eles podem liberar grandes volumes de gás metano. Esses depósitos semelhantes a gelo são encontrados no fundo do mar em várias partes do mundo, incluindo o Triângulo das Bermudas. A liberação repentina de metano pode criar bolhas gigantes que sobem rapidamente à superfície, alterando a densidade da água e afetando a flutuabilidade dos navios. Os hidratos de metano podem liberar bolhas massivas de gás que sobem à superfície. Essas bolhas podem ser tão grandes e numerosas que criam áreas de água menos densa, onde a flutuação é drasticamente reduzida. Isso pode fazer com que navios percam sua estabilidade e afundem rapidamente, sem deixar vestígios. Essas erupções de gás podem perturbar a flutuação e fazer com que os navios afundem rapidamente. Além disso, a liberação de metano pode ser tão violenta que cria ondas e turbulências na superfície do mar, contribuindo ainda mais para a perda de embarcações. É teorizado que uma bolha de metano grande o suficiente poderia até representar um perigo para aeronaves voando baixo sobre a água. A liberação repentina de gás pode criar uma área de baixa pressão, causando turbulência severa e até mesmo falhas nos motores das aeronaves. Outra explicação científica se concentra no campo magnético peculiar da região.
O campo magnético da Terra é responsável por orientar as bússolas e outros instrumentos de navegação, mas ele não é uniforme em todo o planeta. O campo magnético da Terra não é uniforme, e existem áreas conhecidas como anomalias magnéticas, onde o campo é mais fraco ou mais forte do que o normal. Essas anomalias podem causar leituras erráticas em instrumentos de navegação, levando a desvios de rota e, em casos extremos, a desaparecimentos. O Triângulo das Bermudas está situado em uma área onde o campo magnético é conhecido por flutuar. Essas flutuações podem ser causadas por variações na composição do solo marinho ou por atividades geológicas, como terremotos submarinos. Essas flutuações podem interferir nas leituras da bússola, levando a erros de navegação. Quando os navegadores confiam em bússolas que estão sendo afetadas por essas anomalias, eles podem acabar se desviando de sua rota planejada, entrando em áreas perigosas ou até mesmo se perdendo completamente. Embora essas explicações científicas possam não ser responsáveis por todos os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas, elas oferecem explicações plausíveis baseadas em evidências empíricas. A pesquisa contínua na área pode eventualmente desvendar mais mistérios e fornecer uma compreensão mais completa dos fenômenos naturais que ocorrem nesta região enigmática.